Você lembra qual era seu hobby favorito quando você era criança? Aquele que você fazia só porque queria, sem pensar nada além disso? E você lembra a última vez que você praticou ele de verdade? A gente cresceu ouvindo que o objetivo da nossa vida é transformar aquilo que a gente sempre ama em trabalho, que fazer o que ama é a receita pra felicidade e pra uma vida bem-sucedida. E eu quero te contar uma história e o porquê eu acho que a gente tá romantizando uma mentira. Nos últimos meses, eu comecei a praticar alguns hobbies, ou pelo menos tentar voltar a praticar eles. Coisas que eu tinha deixado de lado por muito tempo, por não ter tempo suficiente, ou por preferir somente ser uma pessoa consumista, vendo séries, filmes de TikTok. E honestamente eu não tenho muito autocontrole, tendo em vista que o que era pra ser um videozinho antes de dormir, acabou virando uma noite completamente virada, em um piscar de olhos. Sabe aquela situação que você olha pro céu nascendo e você tenta enganar a si mesmo que você acabou de acordar e teve uma excelente noite dormida? Quando você olha para as paisagens pela janela, você acaba pensando, definitivamente tem algo errado com a minha vida. Enquanto você toma um café da manhã completamente azedo porque você esqueceu de ir no mercado para comprar Porcaria do açúcar. Eu odeio café sem açúcar. então era essa situação que me encontrava, e sinceramente parte disso teve a ver claramente com as partes dos estudos, que eu já mencionei aqui no canal antes, mas também outra coisa. Nesse caso, seria a ausência dela. O hobby. Qualquer pessoa meramente feliz tem um hobby, seja ele específico ou mesmo vários, como por exemplo jogar videogames, ou jogos de tabuleiros, fazer artes marciais, praticar algum esporte, coisas do gênero. É um hábito que a gente faz para se sentir vivo, porque você está praticando aquilo, não apenas assistindo. E é meio engraçado quando falamos disso, porque nós estamos numa geração tão, mas tão amaldiçoada pelos vídeos curtos, que hoje em dia as pessoas sentem que foram produtivas quando assistem a algum filme longo, sem ficar pelo menos 2 minutos mexendo no celular. Isso virou sinônimo de produtividade. Assistir um filme longo. E isso é meio triste, porque você vai percebendo que as pessoas estão perdendo o gosto de praticar as coisas, né? De produzir as coisas. Uma coisa que eu perdi o costume de fazer muito tempo atrás era a questão de desenhar. Antigamente eu amava ficar desenhando horas no computador, ou até mesmo no papel, desenhando fanart de personagens que eu amava, cenários e até mesmo meus personagens originais, né? Os famosos vocês. Até que teve um momento ou período que eu parei de desenhar. Na realidade, sempre houveram esses períodos de pausa pra desenhar, pra depois acabar voltando. Mas a questão é que tinha algo diferente dessa vez. Eu genuinamente achei que eu pararia de vez. E a culpa disso tudo é que eu amava comparar com os outros. Os traços nunca estavam perfeitos, o desenho estava com a anatomia errada, tinha tantas outras coisas que me davam raiva. Isso não era algo comum pra mim. Quando eu era criança, eu era bem apegado com animações. Eu ficava assistindo muitos desenhos da TV Cultura. Carrapatos de Catapultas, De Onde Veio Isso, e principalmente Turma da Mônica, que eu não lembro bem se era na TV Cultura ou na TV Globinho que eu assistia, mas eu assistia em algum lugar. Que era um desenho que eu me apaixonei logo de cara, pelas animações que passavam pela TV. E depois de um certo momento, eu descobri que depois que tinha um quadrinho. Eu não comecei pelo quadrinho da Turma da Mônica, eu comecei pela animação, depois que eu descobri que tinha um quadrinho. E a partir daí eu comecei a pensar, por que eu não faço mesmo a minha própria história? E a partir daí eu comecei a desenhar de verdade mesmo. Nessa época eu acabei criando um quadrinho que eu fazia à mão, A Família que Morava em Marte, eu acho que era esse o título. Eu devo estar mostrando aí pra vocês, onde era a história de um jovem calvo que foi passar as férias com seus tios alienígenas. Cara, eu fiz mas muitas histórias dele. Obviamente as histórias não faziam nenhum sentido, porque eu era uma criança, né? Eu não tinha muita ideia do que eu tava fazendo, eu só me divertia fazendo isso. Os traços eram horrorosos e o enquadramento das páginas simplesmente já eram inexistente. Mas tudo bem, porque eu era uma criança e queria contar a história. E essa criança tinha algo que eu acabei perdendo: o gosto de desenhar. Antigamente eu não sabia o que era estudo de formas, perspectivas, teorias das cores. Eu não me preocupava com esse tipo de coisa. Eu só fazia porque eu gostava, porque eu queria. E claramente esse exemplo não é somente para desenho de arte em si, mas pode ser aplicado em qualquer outro hobby que você possa imaginar, como por exemplo de esportes, que normalmente as crianças muito boas, muito novas, tendem a ser comparado com futuros de atletas profissionais, como o que acontece no futebol, onde os pais tendem a pressionar seus filhos nisso, sendo que no sentido principal deveria ser a criança estar se divertindo ou só aproveitando o momento. A questão principal é que eu não me comparava com os outros, porque eu não tinha tempo de me comparar. Eu só estava ocupado fazendo o que eu queria, sem tempo de me preocupar, o que postar, ou o que os outros iriam falar. O problema é que hoje em dia, as pessoas veem um hobby como algo performático. Elas querem ser as melhores naquilo que fazem. Não pra elas, mas pros outros. E quando você busca ser o melhor, você não está fazendo isso necessariamente porque você curte fazer aquilo, e sim pelos outros, sendo algo parecido com uma competitividade silenciosa, como se fosse algo que precisa ter aprovação
preocupação dos outros para ser considerado algo interessante. E os exemplos mais próximos disso que eu posso dar são as supostas avaliações altamente tendenciosas que seus amigos tendem a ter no famoso Letterboxd após ver um filme no meio do cinema, ou a necessidade de carregar um livro para qualquer evento possível, para mostrar para Deus e o mundo que você lê. Inclusive se você tiver um churrasco de família, porque o que realmente importa é que no final do mês você faça uma review no TikTok falando quantos livros de páginas você acabou lendo. Apesar de ser uma óbvia brincadeira que eu estou comentando aqui, é meio engraçado considerar que esse tipo de pessoa realmente existe. Com as redes sociais, até o mais simples hobby ganha uma conotação competitiva, ou até mesmo desperta o sentimento de insuficiência, pelo menos pelos mesmos motivos que eu disse anteriormente. A comparação. A necessidade de compartilhar todas as esferas da vida que você criou uma mentalidade que passatempo só é válido, se gerar engajamento ou resultados palpáveis, a comparação constante, pensamento de tentar fazer seu hobby virar um trabalho, são coisas que quebram a proposta inicial do que é um hobby, que nada mais é do que uma atividade de lazer praticada por puro prazer e interesse pessoal, sem ser relacionado já a trabalho ou aprovações alheias, coisas que têm sido bastante ignorada por algumas pessoas. Veja bem, todos nós já ouvimos falar um maravilhoso e abençoado ditado: trabalhe com o que você ame e você nunca mais precisará trabalhar na sua vida. Bem, eu preciso falar que isso é uma mentira do caralho? Eu acho que não, porque além disso ser uma visão completamente romantizada sobre o mercado de trabalho, transformando algo que deveria ser feito pelo seu próprio lazer em uma coisa rentável. O ditado é tão ruim que a origem da palavra trabalho vem do sentimento completamente oposto ao hobby, onde a origem dessa palavra vem do latim tripalium, que era o nome de um instrumento de tortura constituído de 3 estacas de madeiras bastante afiadas que era comum em tempos remotos na região europeia, para escravos e essas coisas do gênero. Nesse caso, originalmente, o verbo trabalhar significa ser torturado. Ser torturado. Meu amigo, se trabalho fosse bom, Deus não teria parado para descansar no 7º dia. Olha, nós sabemos que parte desses discursos são feitos pelos coaches que encontramos por aí na internet, mas ela não é tão atual assim. Na realidade, ela surgiu em algumas décadas passadas, com o surgimento das redes sociais, uma das principais responsáveis pela autocomparação, que eu já mencionei aqui, e também a interpretação do mercado de trabalho sobre essas novas demandas. Para simplificar, dá para resumir isso em 3 ideias. A primeira é tratar o afeto e a paixão como produtos, algo que só tem valor se puder ser vendido, mesmo quando nasceu de algo puramente pessoal. A segunda é achar que a realização pessoal só existe dentro do ambiente profissional, como se sua vida inteira só fizesse sentido através do trabalho, reduzindo tudo que você é à sua carreira. E a terceira, que talvez a mais perigosa, a culpa jogada em cima de você, quando as coisas não dão certo. Se você não alcançou o sucesso fazendo o que ama, a narrativa é sempre a mesma. Você não amou o suficiente, como se fatores externos como a sorte, mercado ou condição financeira nunca tiveram peso nenhum nisso. Olha, eu não tô aqui dizendo que transformar sua paixão em profissão vai necessariamente dar errado, ou que você está errado em fazer isso. O que eu estou perguntando é, você ainda teria prazer nela? Prazer mesmo se desse errado financeiramente? Você teria uma estrutura mental pra isso? Eu estou trazendo esses pontos pra mesa porque eu vejo muitas pessoas com um certo medo de começar os seus projetos pessoais, praticar seus esportes ou qualquer coisa, por se comparar com as pessoas melhores que elas nesse sentido. E pessoas que transformam aquilo que amam em trabalho. Algo chato, muitas vezes cansativo, por virar uma tarefa, não um prazer. E todas essas pessoas que eu comentei podem ter algum hobby em comum, mas alguns não praticam mais porque perderam o interesse, outros porque perderam o sentido, mas continuam postando, e aqueles que fingem ter um hobby, mas só está preocupado em postar do que realmente fazê-lo. E é aqui que eu queria chegar. Por que criamos um ambiente tão competitivo? Onde está o fazer por fazer? Sendo que quando éramos crianças, a gente via o mundo de uma forma simples, mais certa, sobre tal coisa. Olhava para uma bola de futebol e pensava em chamar os amigos para brincar. Olhava para o desenho do amigo e falar que o desenho era bonito, sem pensar em comparar com o seu desenho, só querendo mostrar logo o seu em seguida, sendo uma resposta genuína. Esse não é um vídeo citando os 1001 motivos para você ter um hobby, ou falando o quão saudável isso vai fazer para sua saúde mental. Porque eu acredito que você já está aqui, já tenha entendido isso, mas para você, talvez recuperar algo que você tenha perdido.
Bem, no início do vídeo eu tinha comentado sobre eu ter parado de desenhar pelas minhas comparações com os outros artistas, também com a IA, coisa que eu tinha desanimado bastante com os desenhos. Mas hoje em dia eu voltei a desenhar depois de 1 ou 2 anos, porque eu voltei a ter aquela vontade desde criança de desenhar só por desenhar, sem a necessidade de postar em uma rede social. Isso não ironicamente melhorou muito a minha produtividade, porque era algo feito pra mim e não por mim, entende? Então eu não ficava frustrado se a quantidade de likes não era tão alta quanto eu esperava. Eu realmente não me importava com isso. E só pra deixar um adendo, não é algo que eu estou falando pra você fazer. Foi algo que deu certo pra mim. Eu finalmente parei de me comparar com os outros e também começar a valorizar o trabalho dos outros. Tipo, genuinamente. Inclusive eu voltei a fazer quadrinho, coisa que eu tinha parado desde a infância mesmo. Eu voltei com esse desejo, mas principalmente mais pela diversão. Inclusive, esse eu tenho o objetivo de publicar mais pra frente, mas claro, sem nenhum objetivo ou meta, fazendo só pelo prazer mesmo, sem me preocupar com datas ou coisas do gênero, assim como um hobby deveria ser. Bem, no fim das contas, a ideia central é simples. O hobby é sobre prazer, não sobre performance. É sobre fazer por fazer, sem plateia, sem métrica, sem precisar aprovação de ninguém além de você mesmo. E se tem uma coisa que eu quero que você fique sabendo desse vídeo, é isso. Bem, se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe. Pra você, qual o seu hobby favorito? Você possui um? Comenta aí, deixa nos comentários. Um abraço e até um próximo vídeo.